Pedir que vocês abram suas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 2. Livro de Neemias, capítulo 2. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. A partir do versículo 1. No mês de Nisan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse: por que o seu rosto está triste, se você não está doente? Isso tem de ser tristeza do coração. Então eu fiquei com muito medo e lhe respondi: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? O rei me disse: o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se for do agrado do rei, e se este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie a Judá, a cidade onde estão os túmulos de meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Marquei certo prazo, e o rei deu por satisfeito e me deixou ir. Eu ainda disse ao rei: se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governantes da região do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. E também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidadela do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que deverei me alojar. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Então fui aos governadores da região do outro lado do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Mas Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, ficaram sabendo disto, e não lhes agradou nem um pouco que alguém estivesse interessado no bem dos filhos de Israel. Então cheguei a Jerusalém, depois de esperar 3 dias. Me levantei à noite, junto com os poucos homens que estavam comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, a não ser o que eu montava. De noite saí pelo portão do vale, em direção à fonte do dragão e ao portão do montouro, e inspecionei as muralhas de Jerusalém, que estavam em ruínas e cujos portões tinham sido destruídos pelo fogo. Passei ao portão da ponte ao tanque do rei, mas não havia lugar por onde o animal que eu montava pudesse passar. Subi à noite pelo vale, sempre inspecionando as muralhas. Voltei, entrei pelo portão do vale e fui para casa. Os magistrados não sabiam aonde eu tinha ido nem o que tinha feito, pois até ali eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que iriam fazer a obra. Então eu lhes disse: vocês estão vendo a miséria em que nós estamos. Jerusalém está em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos desta vergonha. E lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei me havia falado. Então disseram: vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer esta boa obra. Porém, quando Sambalate, o horonita, Tobias, o servo amonita, e um árabe chamado Gesem souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo: o que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos.
Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução, mas vocês não têm parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Até aí, vamos orar. Glória a Deus. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Pai, eis aí a Tua palavra, Pai. A Tua palavra que é viva e eficaz. A Tua palavra, Pai, que como os ouvimos pela manhã, Senhor amado, deve ser o alicerce da nossa vida. A Tua palavra que nos ensina, que nos exorta, a Tua palavra que dirige nossos passos, a Tua palavra que fala conosco, Senhor, de maneira maravilhosa, nos ensinando o caminho a andar, Pai. Muitas vezes o que fazer em certas situações, Pai. Eis aí a Tua palavra. Que a Tua palavra possa falar aos nossos corações nessa noite, Senhor. E que possamos, Pai, assumir a identidade, ó Pai, a nossa identidade de povo de Deus, de filhos de Deus. Identidade, Pai, que eu sinto, Pai, que o Teu povo tem perdido, Senhor. O Teu povo tem se influenciado, ó Pai. Que possamos reconhecer quem nós somos em Ti. Assumir o nosso papel, o propósito de nossas vidas, Senhor, que é glorificar primeiramente ao Senhor. Mas eu creio que também o Senhor quer que nós andemos por essa terra, Pai, bem. Passaremos por aflições, passaremos por lutas, mas sempre com ânimo, com bom ânimo, como a Tua palavra diz, Senhor. E vencendo na força do Senhor. Não na nossa força, mas na força do Senhor, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. Que possamos entender a nossa identidade e contra quem estamos lutando, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda, nos desperta nesta noite, Senhor, e fala conosco através da Tua palavra. Usa-me, Senhor, do meu jeito, do meu modo, como Tu queres me usar nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode sentar. Quando eu estava preparando essa... Na verdade, foi hoje à tarde, eu estava relendo o texto. Deus me lembrou de uma música lá do meu início da minha conversão também, né? Que me trouxe. E sei quem é mais antigo aqui deve conhecer. Diz assim: quando Deus escolhe alguém, Ele mesmo faz o que determinou em seu coração, capacita os chamados, fortalece os seus braços, pois a obra é dele e não falhará. Quando Deus escolhe alguém, bom é obedecer. Custe o que custar, é sempre o melhor. Ele cumpre a palavra que diz boa e agradável. Perfeita é a vontade do Senhor. E aí vai. A vontade do Senhor para nossas vidas é boa, perfeita e agradável. Mas muitas vezes nós saímos da rota. Muitas vezes nós buscamos outros caminhos. Muitas vezes nós saímos do propósito de Deus para nossas vidas e, por conta disso, sofremos consequências. Passamos por desafios, passamos por lutas, adversidades. E, falando aqui do texto, o povo de Deus, por causa da desobediência, ele passou por uma situação difícil. Então, antes de voltar um pouquinho na história desse contexto da reconstrução dos muros, né, onde Neemias participou, foi um período de grande necessidade do povo judeu, né? A cidade foi totalmente destruída, a cidade estava vulnerável, a cidade estava sem proteção, desprotegida, como o pastor falou aqui, na semana passada, no domingo, na terça passada. Mas a cidade não estava somente devastada num sentido físico, as muralhas do templo, também tinha uma devastação espiritual.
uma crise espiritual e nacional. E se nós aplicarmos para os nossos dias de hoje, a gente vê um pouco isso no nosso Brasil também, né? Uma crise espiritual, uma crise nacional. Os babilônios, né? Babilônicos, liderados pelo rei Nabucodonosor, arrasaram Jerusalém. E como eu disse, a queda se cumpriu conforme as advertências feitas pelos profetas, por conta das consequências da desobediência do povo de Deus. No entanto, os planos de Deus não podem ser frustrados. Os planos de Deus não podem falhar. Os propósitos de Deus, ninguém pode impedir. E Deus levantou um homem. E Deus hoje pode estar levantando aqui. Você homem, você aqui mulher, você aqui marido, você aqui esposa, você aqui pai, você aqui filho, neto. A tarefa seria enorme, cheia de desafios, e passaria por oposições, conflitos. Mas reconstruir os muros significava mais do que restaurar uma cidade. Era também restaurar espiritualmente o povo. Como eu disse aqui antes, reafirmar a sua identidade, fazer o povo lembrar quem eles eram e mostrar a fidelidade de Deus nas suas promessas. E quem sabe hoje aqui, entre nós, tem pessoas passando por desafios, lutas, áreas das vidas que precisam ser restauradas, talvez reconstruídas. Quem sou eu para falar, né? Mas talvez por uma desobediência. Desobediência a Deus, talvez por más escolhas, feitas sem a direção de Deus. Mas eu creio que assim como Deus restaurou os muros, restaurou o templo, restaurou Jerusalém, Ele continua hoje restaurando vidas, famílias, ministérios, situações que parecem ruídas, destruídas. E nós precisamos, eu lembro de algo que a irmã Lia me falou há uns sábados atrás, precisamos de estar atentos para discernir qual é a vontade de Deus nas nossas vidas. E nós temos andado muitos desatentos ultimamente. São tantas distrações que a gente anda muito desatento e acaba não percebendo o que Deus está falando em meio a situações que estamos vivendo. Provérbios 3, versículos 5 e 6 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. E aqui a gente aprende: confie no Senhor de todo o seu coração. Entrega a sua vida ao Senhor de todo o seu coração. Entrega a sua vida por completo, as suas decisões, sem depender da sua inteligência ou sua capacidade, dependendo do Senhor. Ele vai usar também a sua capacidade, a sua inteligência, mas primeiramente dependendo do Senhor. Também aqui eu aprendo um reconhecimento contínuo, lembrando a importância de buscar a direção divina em todas as áreas da nossa vida. E depois a promessa como resposta: Ele guiará os nossos passos e endireitará o nosso caminho. Ou seja, dará a direção certa, no momento certo, na hora de agir e de como fazer. E assim nós vamos ver na vida de Neemias aqui. O versículo 1 diz: no mês de Nisã, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto vinho diante dele, eu peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Neemias estava triste. Por que Neemias estava triste? Se nós voltarmos um pouquinho no capítulo 1, vamos ver que Neemias fez algumas perguntas para o seu irmão Hanani. Vamos lá, capítulo 1, por favor. O propósito começou no coração de Neemias. Algo incomodou Neemias. Neemias estava triste. Versículo 1 diz assim: palavras de Neemias,
filho de Acalias, no mês do Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhe perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém, e eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Então, o propósito começou no coração de Neemias. Neemias fez perguntas. Eu lembro que o pastor falou isso aqui no dia do culto. Talvez nós precisamos fazer perguntas. Perguntas que talvez a gente não queira fazer. Como está o nosso casamento? Perguntar para a nossa esposa, esposa, como eu estou como marido? E ao contrário também, perguntar aos nossos filhos. Talvez, se você está com um problema financeiro, fazer perguntas. O que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou agindo com sabedoria na minha vida financeira? Ou minha vida talvez na vida espiritual? Como eu estou andando? Como eu tenho feito com a minha vida espiritual? Eu estou cuidando da minha vida espiritual? Talvez precisamos fazer perguntas que às vezes não queremos fazer. Não queremos tocar na ferida, mas perguntas que precisam ser feitas. Neemias ficou muito triste, mas com a resposta que ele obteve. O que ele fez com a resposta que ele obteve? Vamos ver lá no versículo 3. No versículo 4. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Neemias sentou, chorou e lamentou por alguns dias. Talvez a resposta que você vai ter, meu irmão, não vai te agradar. E você vai chorar, vai se lamentar, vai ficar incomodado, às vezes por dias. Por muitos dias. Mas o que você vai fazer a partir disso? O que Neemias fez a partir desse momento? A gente continua o texto. Ele ficou jejuando e orando diante de Deus dos céus. Ficou jejuando e orando diante do Deus dos céus. Neemias buscou a direção de Deus. Neemias buscou naquele que pode fazer, aquele que podia fazer algo para aquela situação. E continuando aqui, ele faz uma oração belíssima. Uma oração belíssima aqui, que ele expõe aqui na oração, depois vocês podem ler. Ele expõe aqui o pecado do povo, ele fala do pecado do povo, ele pede pelo povo e termina a oração dizendo, versículo 11, Ah, Senhor, esteja atento os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faz com que seu servo seja bem-sucedido e hoje encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo, ele era copeiro do rei. Aqui eu entendo que no momento que Neemias jejuou, orou, buscou, Deus falou ao coração dele. Nesse tempo que ele ficou ali em jejum e oração, Deus falou ao coração dele. E ele pediu aqui no final que eu encontre misericórdia diante desse homem. Então eu entendo que ele já foi com propósito de falar, de querer mostrar, de querer pedir algo ao rei. Versículo 2 do texto que a gente começamos a ler diz: Então o rei me disse, por que o seu rosto está triste se você não está doente? Isso tem de ser tristeza do coração. Então fiquei com muito medo e lhe respondi, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade onde estão sepultados meus pais ainda está em ruínas e os seus portões foram queimados. E o rei me disse, o que você me pede agora? Mais uma vez Neemias fez o quê? Orou
ao Senhor. Então orei ao Deus dos céus. Orei e fez uma pequena oração, uma oração talvez rápida ali, pedindo direção de Deus de como falar ao rei. Antes de responder ao rei, Neemias ora e busca a direção de Deus. Isso nos revela outra coisa, dependência espiritual. Neemias não confiava apenas em sua posição, mas ele confiava e precisava da direção de Deus. Todo propósito que vem de Deus precisa ser sustentado pela oração. Porque a oração alinha a nossa vontade com a vontade de Deus. Muitas vezes nós queremos algo, buscamos algo, mas não é a vontade de Deus. Então, precisamos pedir que Deus alinhe a vontade dele com a nossa vontade. Que a nossa vontade seja alinhada à vontade de Deus, melhor dizendo. Neemias buscou, primeiramente, os recursos do céu, para depois buscar os recursos dos homens. Continua o texto. Então orei a Deus e disse ao rei: se for do agrado do rei, se este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie a Judá, a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Marquei certo prazo, e o rei se deu por satisfeito, me deixou ir. E eu ainda disse ao rei: se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governadores da região do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. E também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidadela do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que deverei me alojar. O primeiro desafio foi vencido. Neemias orou, buscou, falou ao rei, e o rei, e a gente continua dizendo aqui na parte B do versículo, e o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Então, assim, a primeira parte do desafio foi vencida. Mas ainda haveriam outros desafios a serem enfrentados. Neemias orou, buscou em Deus, confiou no Senhor, viu qual era o propósito do Senhor para aquela situação, foi ao rei, se apresentou ao rei, colocou diante do rei, e a bondosa mão de Deus conduziu todas as coisas, o rei permitiu que ele fosse. E continuando o texto, a partir do versículo 11. Versículo 9. Então, fui aos governadores da região do outro lado do Eufrates, e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros, mas Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, ficaram sabendo disto, e não lhes agradou nem um pouco que alguém estivesse interessado no bem dos filhos de Israel. Às vezes, quando decidimos agir, oposições vão se levantar. E aqui nós vemos isso. Iriam surgir opositores contra o propósito de Deus para aquela situação. Lemos aqui Sambalate, Horonita e Tobias não se agradaram do que ouviram, não se agradaram das notícias que tiveram. Isso mostra que todo propósito de Deus vai enfrentar alguma resistência. Nada vai ser fácil. Como o pastor muitas vezes diz aqui, que pregam por aí que é só vitória. Que é só vitória. A gente tem vitória, mas tem muita luta também, meu irmão. Tem muita luta também, minha irmã. Muitas vezes, muitos não vão entender qual é o nosso propósito, qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Muitos vão zombar, muitos vão rir, muitos vão ir contra, mas se Deus colocou no seu coração, se Deus pôs no seu coração, permaneçam firmes.
Permaneçam firmes no Senhor. A oposição não quer dizer que você está errado. Não quer dizer que seja um sinal de erro. Não quer dizer. Muitas vezes é confirmação de algo importante que está sendo feito. Continuando. Verso 11, parte A. Então cheguei a Jerusalém. Depois de esperar. Então cheguei a Jerusalém. Aqui eu parei imaginando Neemias chegando na cidade de Jerusalém e vendo aquele quadro todo. Como é que vocês acham que ele ficou vendo o quadro da cidade? Deve ter sido algo devastador para ele, ver a cidade destruída, ver a maneira como as pessoas estavam vivendo, como estava o povo. Neemias chegou e encontrou a cidade totalmente destruída. Os muros estavam derrubados e o povo vivia em uma situação muito difícil. Ele já tinha escutado isso, mas ele não tinha visto com seus próprios olhos. Da jeito que a gente vê a realidade. Muitas vezes alguém te conta uma história, né? Ah, estou passando por isso, por aquilo, e você só ouve. Às vezes, quando você vai lá na vida da pessoa, você vai lá na casa da pessoa, no problema da pessoa, você vê realmente qual é o quadro, realmente qual é o problema. E Neemias chegou ali e viu que o negócio era brabo, o negócio não era fácil, o negócio realmente era difícil. E qual foi a atitude de Neemias inicialmente? Depois de esperar 3 dias, ele viu a situação, ele já foi fazendo alguma coisa? Já saiu fazendo algo? Não, que diz que ele esperou 3 dias. Eu creio que nesses 3 dias Elias orou, Elias buscou a direção de Deus. Nós vimos que ele é um homem de oração, ele era um homem de oração. E depois de 3 dias, aqui diz que ele me levantei à noite, junto com os poucos homens que estavam comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração para fazer em Jerusalém. Aqui nos mostra que Deus tinha posto algo no coração dele. Deus já tinha revelado um propósito no coração de Neemias. Não havia comigo animal algum, a não ser o que eu montava. De noite saí pelo portão do vale, em direção à fonte do dragão e ao portão do montouro, e inspecionei as muralhas de Jerusalém, que estavam em ruínas e cujos portões tinham sido destruídos pelo fogo. Passei ao portão da ponte, ao tanque do rei, mas não havia lugar por onde o animal que eu montava pudesse passar. Subi à noite pelo vale, sempre inspecionando as muralhas. Voltei, entrei pelo portão do vale e fui para casa. Os magistrados não sabiam aonde eu tinha ido, nem o que eu tinha feito, pois até ali eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que iriam fazer a obra. Então, Neemias não se precipitou, Neemias não saiu tomando decisões precipitadas, apressadas. Primeiro ele observou, parou com atenção, analisou os problemas, procurou entender o tamanho do desafio que ele tinha à sua frente. E aqui nós aprendemos algo sobre liderança. Algo sobre liderança e sabedoria. Antes de tomar qualquer decisão, precisamos primeiro entender qual é a realidade da situação. Antes de apresentar um plano, de traçar um plano, mostrar um plano para alguém, devemos ter clareza daquilo que precisa ser feito. E um líder sábio não age por impulso. Ele não age por impulso, ele observa, avalia, planeja e busca a direção de Deus. Então, nós temos líderes aqui, não somente líderes de ministério, como pastor, ou líderes de ministério, mas temos pais, temos maridos, sacerdotes do lar, homens que precisam aprender e entender qual é o nosso papel de líder do nosso lar, de líder da nossa família. Quando há segurança e propósito, o povo se une, se anima e trabalha com disposição para cumprir a missão.
Quando Neemias chegou a Jerusalém, encontrou a cidade em ruínas. Mas ele não agiu por impulso. A nossa vida também deve ser assim, meu irmão. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei se tem algo que parece estar destruído, que possa estar destruído, que possa estar em ruínas. Talvez problemas no casamento, problemas nas finanças, na saúde, eu não sei, na vida espiritual. Faça perguntas nessa noite. Faça perguntas para o Senhor nessa noite. Como está a minha vida? Quando seguimos com fé, clareza e obediência, o Senhor nos ajuda a reconstruir o que está destruído. Não ore para a dificuldade, ore para o Deus que é um Deus que restaura. Onde Ele age, onde Ele prometeu que daria a vitória, Ele dá a vitória. E chega a hora da ação. Versículo 17. Então eu lhes disse: vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo? Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos desta vergonha. E agora, como motivar um povo vivendo naquele estado? Talvez como você vai motivar um familiar seu diante do quadro que você está passando? Difícil. Difícil. E aqui Neemias tinha o papel de motivar aquele povo para aquela grande obra. E no versículo 18, nós vamos ver o que ele fez. E lhes declarei, como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei me havia falado. Então ele contou toda a história de tudo como aconteceu até aquele momento ali, de como ele orou, jejuou, buscou no Senhor, se apresentou ao rei, o que o rei fez, o que o rei providenciou para que ele pudesse estar ali para aquela missão. Muitas vezes está faltando isso na nossa vida. Falar quem é o nosso Deus. Falar quem é esse Deus a quem servimos. Como eu disse, assumir a nossa responsabilidade, a nossa identidade como povo, filhos de Deus. Lembrar para algumas pessoas que ele, que ela é filha de Deus. Que ele, que ela tem uma promessa de Deus na sua vida. Que Deus tem algo a fazer, algo a reconstruir na vida dele ou dela, ou nessa situação que está vivendo, está passando. Talvez Deus queira te levantar, filho, te levantar, marido, te levantar, esposa, como Neemias da sua casa, nessa noite. Como Neemias da sua família nessa noite. Ele motivou o povo. E então disseram: vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer esta boa obra. Ele motivou o povo. E o povo estava pronto para começar a fazer a obra. Mas quando tudo parece que vai, mais uma vez surgem oposições. Versículo 19. Porém, quando Sambalate, o horonita, Tobias, o servo amonita, e um árabe chamado Gesem souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo: o que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Mais uma vez, zombaria, mais uma vez, desprezo, mais uma vez, falta de crédito. Muitas vezes não vão acreditar em você, muitas vezes não vão dar crédito para você, vão zombar, vão falar coisas para te desanimar, para te
impedir de continuar na caminhada, na tua missão de transformar essa causa. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito, acabou. Não tem mais jeito. Deus já te falou isso, não tem mais jeito? O Senhor já falou contigo, não tem mais jeito? O Senhor já falou contigo que não tem conserto? Se Deus não falou, continue na missão, meu irmão. Continue na missão, minha irmã. Continue reconstruindo os muros, tapando as brechas, chamando o povo para te ajudar. Vão tentar nos parar, mas como vamos responder? Quem aqui crê no Senhor, em todo o coração? Amém? Amém? Nós vamos responder com a fé no nosso Deus. Neemias, no versículo 20, ele fala: então lhes respondi, o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. O Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. A missão, Neemias reconhecia que a missão, quem garantiria o sucesso daquela missão era o Senhor. Então não vai ser você, meu irmão. Deus vai te usar, mas é Ele que vai garantir o sucesso da sua missão. E aqui ele também mostra ao povo. Ele leva o povo a entender a lembrar de quem eles são. Continuando aqui. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Nós, seus servos. Vocês, meu irmão, você, minha irmã, servo e serva do Senhor. Arregace as mangas. Dobre o joelho. Ore. Jejue. Busque. Clame. Bata a porta. Bata a porta. Chama por Ele. Peça a Ele. Senhor, me ajuda, me fortaleça, me capacita, me dá estratégias. Me dá estratégias, me ensina como fazer nessa situação. Se o propósito do Senhor é esse que o Senhor colocou no meu coração, me ensina como fazer, me ensina como agir nessa situação. Me conduza. O que eu estou fazendo de errado? Faça perguntas. O que eu estou fazendo de errado? Será que eu estou sendo a causa do problema? Será que as minhas atitudes estão atrapalhando no processo? Não fique parado. Arregace as mangas, meu irmão. Arregace as mangas, minha irmã, e vá para a luta, vá para a guerra. Que o Senhor vai contigo. O Senhor vai contigo. Você é filho e você é filha de Deus. Você é povo de Deus. Algumas aplicações para nossas vidas. Quando olhamos para a vida de Neemias, entendemos que Deus não chama as pessoas perfeitas, mas chama as pessoas dispostas. Tem uma irmã que me fala que Deus não chama os desocupados. Aí outro dia eu conversei isso com uma... Falei isso para uma irmã, ela mesmo falou assim, sabe por que Deus faz assim, meu irmão? Porque quem não é desocupado tem compromisso. Pessoas que são muito ocupadas mostram que têm compromisso. Então, seja disposto, tenha compromisso. Olhe para a realidade. Faça como Neemias fez. Olhe para a realidade. Mas não fuja da realidade. Não fuja do problema. Não finja que está tudo bem. Não jogue para baixo do tapete. Encare a situação. Não precisamos que tudo esteja bem para começar. Mas precisamos de coragem para dar o primeiro passo. Ontem eu creio
que alguém entre nós aqui deu esse passo. Eu senti muito claro no meu coração ontem, quando uma pessoa específica falou algo aqui, na reunião de oração, que essa pessoa deu um primeiro passo. Nós precisamos dar o primeiro passo. Não somos super-heróis, meus irmãos. Precisamos dar o primeiro passo. Precisamos confiar em Deus no processo, na caminhada. Precisamos ser homens e mulheres de oração. E a oração e ação. Neemias confiava em Deus e trabalhava, não ficava parado. Ele não esperava cair do céu. Ele parava quando tinha que parar, tinha que ouvir de Deus. Mas ele ouvia de Deus e trabalhava. A oração era a atmosfera que realizava a obra de Neemias. Ele entendia que a obra de Deus precisava ser feita na força de Deus, de acordo com a vontade de Deus e para a glória de Deus. Neemias acreditava que Deus é quem abre as portas, provê os recursos, desperta o povo, livra do inimigo e dá a vitória. Talvez você esteja esperando para o problema acabar para poder agir. Mas se você esperar o problema acabar, você nunca vai começar a agir. A hora é agora. A hora é agora. Neemias começou no meio da dor, da dificuldade e da oposição. Mas ele permaneceu firme. E assim nós também devemos permanecermos firmes. Eu não sei o que Deus quer fazer na sua vida, na minha vida. Mas assim como Neemias foi um grande restaurador dos muros de Jerusalém, da cidade de Jerusalém, Neemias foi chamado como um grande restaurador. Nós temos alguém grande, alguém poderoso, alguém que restaurou nossas vidas. Jesus Cristo. Assim como Neemias reconstruiu as muralhas, chamou o povo para reconstruir as muralhas, Jesus Cristo nos chamou, nos reconstruiu, restaurou a nossa comunhão com o Senhor, a nossa comunhão com Deus. A nossa vida que caminhava para um caminho de morte, de destruição, Ele nos livrou da morte, da destruição. O Senhor Jesus, aquele que te salvou, aquele que morreu pelos seus pecados, pelos meus pecados, aquele que nos restaurou, Ele quer fazer mais para nossas vidas. Então olhe para o Senhor, confie no Senhor de todo o seu coração. Entrega para Ele. Faça como Neemias, faça perguntas. Ore, jejue, busque direção no Senhor. Talvez o que você esteja passando seja algo muito difícil. Mas entenda que, assim como você, tem pessoas vivendo coisas muito difíceis também. Mas na força do Senhor, confiando no Senhor, nós vamos vencer. Amém? Deus abençoe a igreja. O pastor Felipe.